Bom dia a todos e a todas, né? Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa aula e o tema de hoje é bicho geográfico e seria mais uma sinonímia, né, que a gente fala larva migrans cutânea, que seria uma verminose. Ela comete cães e gatos e é transmitida para nós humanos também. Eu resolvi trazer esse tema porque ele tem uma importância na saúde pública, mas também porque a gente ainda tem bastante dificuldade. Eu vejo que o pessoal tem bastante interesse em aprender sobre vermifugação, né, verminose, e não tem uma orientação a fundo sobre esse tema. Então, acaba que eu vou comentar um pouco sobre vermifugação também de cães e gatos. Então, o tema vai abordar um pouco relacionado com saúde pública, mas vamos falar um pouquinho sobre protocolo de vermifugação, tá? Vamos lá. Então, o bicho geográfico nada mais é que uma larva, né? Ela chama larva migrans cutânea, que ela é conhecida popularmente como bicho geográfico, e é um dos parasitas de pele que ele retira do organismo humano os recursos necessários para a sua sobrevivência. Ou seja, esse parasita, ele vai sugar mesmo ali onde ele estiver o sangue, vai sugar o alimento através, né, do organismo humano para a sua sobrevivência. As larvas da espécie Ancylosma canina e Ancylosma brasiliense, Strongyloides stercoralis, são as mais comuns que a gente observa em casos ao qual o paciente tenha sintomatologia de bicho geográfico, né? Ele fica no intestino e nas fezes de cães e gatos, esse parasito. E ele causa uma dermatozoonose que produz irritação e muita coceira no local da lesão, tá? Então, assim, se você começar com alguma erupção, alguma vermelhidão na pele, isso começar a coçar bastante, já fique atento, né? Porque se for em alguma região que poderia ter contato com areia, com animais que possam não estar desvermifugados, não estar vermifugados, então corre o risco de você ter contraído o bicho geográfico, que seria a larva migrans cutânea. Então, os sinais erupção linear, uma alteração que parece como se fosse uma serpente mesmo migrando ali na pele, eritematose, ou seja, com bastante coceira, né, bastante vermelhidão, discretamente elevada, então não tem um aumento tão grande assim, apesar que a larva é bem comprida, né, bem grande, muito pruriginosa e causa um deslocamento na pele. Então, esse deslocamento, onde a larva começa a se migrar na pele, faz com que essa alteração cause muita coceira, né? Então, existem pacientes que relatam que, principalmente à noite, né, coça bastante. E acomete mais pés, pernas e nádegas. E aí também pode ter um quadro eritema papuloso que dificulta o diagnóstico, tá? Então, assim, se confunde com algumas outras alterações fúngicas, né? Algumas outras alterações de pele, uma sarna, às vezes, pode se confundir, porque coça muito, né? O paciente acometido, ele tem bastante prurido, bastante coceira mesmo. A larva migrans visceral, que é diferente da larva migrans cutânea, ela tem como hospedeiros naturais os cães e gatos, que seriam os parasitos Toxocara canis, Toxocara leonina e Toxocara cat. Ela causa alteração através da ingestão da água e alimentos, né, infectados por larvas ou ovos desses parasitas intestinais. Aí no corpo humano, esses ovos eclodem e liberam larvas que caem na corrente sanguínea e atingem outros tecidos e órgãos, provocando a doença chamada granulomatose larval. É só para diferenciar da larva migrans cutânea. Então existe a visceral, que cai na corrente sanguínea, né, e causa alterações de granulomatose, e a cutânea é mais migrando pela pele mesmo. A distribuição dela é em países principalmente de clima subtropical e tropical, né, em regiões litorâneas, regiões que tenham praias, areia, né, contato com bastante praia, areia. Parques também a gente observa, né, por exemplo, onde tenham tanques, parquinhos e areias de praia, batata, né, para ter a presença do parasito. E principalmente porque, como que você vai controlar na praia animais
errantes, né, cães e gatos que possam estar defecando ali nesse local. Então é bem complicado. Aí acaba que esses animais, eles não têm um acompanhamento de protocolo de vermifugação, né, e eles não têm todo um controle. A gente sabe que o verme, ele cresce no intestino do cão e do gato por mais ou menos de 10 a 15 dias, ele está crescendo, esse verme. E aí, o que acontece? Esse verme já é adquirido da mãezinha. Desde filhote, quando eles estão amamentando, através do leite da mãezinha, eles já conseguem adquirir verminose. E aí vai crescendo, né, no intestino. E aí, quando você atende, por exemplo, cães e gatos com o abdômen bem abaulado, seria a gente falar que, nossa, tá com uma carga de verme muito alta. Por quê? Porque já veio da mãe, né? E aí não fizeram um protocolo de vermifugação, o paciente ele vem a ter uma verminose. E aí ele pode espalhar essa verminose. Então, às vezes, animais que vocês já observaram, tá parecendo que tá saindo macarrão nas fezes. Então, seria mais ou menos isso aí, que é a larva migrans. E aí ela pode penetrar, né, na pele e causar alterações. A transmissão pode ser de um animal para o outro, né, por via oral, cutâneo ou através da placenta. Em humanos pode ser por contato direto com a larva, mas não ocorre transmissão de humano para humano, tá? Contato direto com a larva é infectante no solo contaminado por fezes de animais. E não existe a transmissão de uma pessoa para outra. Esse parasita ele pode proliferar desde que encontre as condições adequadas, que seja um lugar onde esses animais depositam as fezes contaminadas. Então, areia, né, locais úmidos, onde que tenham condições apropriadas para que essas fezes fiquem ali, e muitas vezes o gato gosta de enterrar, né, as suas fezes. Isso são condições propícias para ter o parasito ali e em contato, às vezes a criança brincando, né, na areia, no parquinho, tem que tomar muito cuidado. Outras regiões de foco, gramados, tanques de areia em parques e escolas para recreação, provavelmente vai ter uma carga, né, ali de verme, se caso passar um gato que não seja vermifugado, né, ou até cães. Quintais dos domicílios, resíduos da construção que tenham, né, areia, cimento, quadras de esporte, todos esses locais, eles são locais onde pode estar albergando o parasito. E aí acaba que você entra em contato e começa a ter as alterações. Então, esses parasitas eles penetram na pele humana, né, e começam a fazer a alteração. Começa com um ponto vermelho, bem saliente no local, né, e aí começa a migrar para o tecido subcutâneo. Minutos a semanas, as alterações de pele, de prurito, coceira, né, e alterações que você consegue visualizar mesmo, elas começam a se manifestar. E aí o parasito se move, deixando rastros parecendo um mapa. Por isso que deu a designação de bicho geográfico, tá? Aí aqui fala, né? Comete pés, nádegas, costas e mãos e as regiões do corpo que mais entram em contato com o solo, tá? E aí vem com inchaço, reações inflamatórias e com bastante coceira, principalmente à noite, como eu disse para vocês. É uma coceira incessante, tá? As pessoas que relatam realmente é muito ruim mesmo, e assim, fica bem irritado, né, e atrapalha o sono da pessoa, e vem com infecções secundárias também, né, às vezes o paciente vem com outras infecções também, pode ter contaminação bacteriana ali no local, né, porque às vezes no coçar, ferir, aí pode ter outras infecções complicando aí esse quadro. Então, a penetração de larvas de parasitas intestinais, desses cães e gatos na pele humana, principalmente pelo Ancylosma e pelo Ancylosma brasiliense e o Ancylosma canino, seria a forma de contágio mesmo. Quando penetra na pele, seria a patogenia dessa doença, dessa alteração. E aqui eu tenho imagens de pessoas que tiveram, né, essa alteração. O tratamento é tranquilo, né, dá para
tratar, só que assim causa um incômodo muito grande, né? E assim, se tiver em regiões que o pessoal não tem uma boa orientação e não tem profissionais ali que possam recomendar as formas corretas de tratamento e não fechem um diagnóstico, é arriscado. Pode migrar lá, pode migrar para outros órgãos às vezes e fazer alteração, dependendo aí do caso, ou fazer uma alteração mais grave. Claro que ela é mais da pele, né, mais localizada na pele, mas o paciente, dependendo da imunidade do paciente, dependendo da idade, dependendo do quadro em si, né, do quadro clínico do paciente, pode ter outras complicações também. Então aqui a gente consegue perceber que a larva parece um mapa, né, um desenho de um mapa, aqui no braço, aqui na palma, né, do pé aqui, no plantar do pé aqui. E o ciclo seria como? Os cães, eles podem ingerir essa larva, aí ela começa a ter a multiplicação no intestino, né, e ele libera esses nas fezes, e aí esses ovos, ao serem liberados no ambiente, eles liberam a sua forma infectante, que seria a larva, né, do ancilóstoma, por exemplo, canino. E aí, quem mais pode se contaminar? O cão ou o gato, né? E aí o humano, em contato com esses locais onde tem essas larvas já liberadas, os seus ovos, ele pode se contaminar com o ancilóstoma penetrando aqui na pele, né, desses pacientes. Tá? E aí não é no mesmo momento, né? Demora um tempo, eu disse, que vai começar a ter a sintomatologia da doença. Aí o diagnóstico, eu acho assim um pouco complicado quando você não faz exames, porque pele, como eu atendo na parte de dermatologia veterinária, então pele mimetiza muita coisa. Então, eu, por exemplo, eu faço raspado de pele e muitas vezes eu faço cultura fúngica para cães e gatos, por exemplo, porque alterações de pele, elas imitam muitas coisas. Claro que o bicho geográfico em humanos, eu vi que é muito clássico de diagnóstico, quando você vê aquela alteração ali de mapa, mas quando a lesão vem no início, não vem a larva bonitinha em forma de mapa. Então, assim, o diagnóstico ele é clínico através do tipo de lesão, mas se você não tiver um bom conhecimento, você pensa que é muita coisa e acaba que o pessoal faz o quê? Eles vão muito em farmácia, né? E aí são automedicados. E aí o que acontece? Passou uma pomada, passou, né, um spray, toma um antialérgico, e aí não vai melhorar, né? Só com antialérgico e uma pomadinha não vai melhorar, não vai tratar realmente o bicho geográfico. Geralmente, os surtos dessa doença, eles são localizados em ambientes ao qual a pessoa frequenta mesmo. Então, tem que investigar, né? Tem que buscar, além da história clínica, da avaliação clínica, das alterações na pele, os surtos também são importantes. Já teve surtos de larva migrans cutânea, já teve surtos de bicho geográfico aqui na região. Tem cães e gatos que ficam nos locais, né? A escola em si, tudo tampadinho, fechadinho. Quando termina, né, o período de aula, eles organizam tudo ou fica a céu aberto, porque a areia, né, o gato adora, e ali ele pode eliminar esses ovos que vão migrar para larvas e infectar uma criança ou uma adolescente ou quem está ali na parte de recriação. O diagnóstico tem que ser feito, o diagnóstico diferencial, né, com outras doenças de pele que tenham lesões eritemopapulosas, ou seja, que coce, que tenha vermelhidão, né, que tenha formações de pápula. Sarna, por exemplo, parece muito, né, a sarcóptica, eu até comentei na aula anterior, Sarcoptes cavei, né, ele causa uma coceira muito grave, assim, que você às vezes perde sono também. Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial. Para confirmar, por exemplo, em humanos, a gente faz a biópsia para visualizar, se caso quiser confirmar realmente que é a larva migrans cutânea, a gente faz a biópsia para visualizar as larvas ou um resultado de teste sorológico, seria a ELISA. Então, daria para, né, observar que tem ali realmente esse parasito.
deixa eu ver se eu coloquei para cães, mas não, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Para cães, como que a gente faz para fechar o diagnóstico de um cão que tenha verminose? A gente faz um parasitológico de fezes, tá? E aí a gente consegue ver esses ovos, tá? Imersos, igual eu tive no laboratório com uma colega por um curto período de tempo, uns 2 meses, e lá eu fazia hemograma, fazia exames de fezes, exames de urina, avaliava a pele também. Então, o de fezes a gente deixa uma solução para que os ovos subam, né? Que eles para que as fezes subam e os ovos ficam localizados bem no fundo mesmo do tubo. E aí a gente despreza, né, uma quantidade, pega mais o que está ali no fundo mesmo. E aí faz uma lâmina com uma lamínula e observa no microscópio. Aí a gente consegue ver os ovos, as larvas, né, ali. Muitas vezes, a maioria das vezes é ovo, você consegue visualizar ovos no microscópio. E aí dá para a gente fechar um diagnóstico de acordo com o formato, com a morfologia, né, de Ancylosma, Toxocara, né, e esses outros vermes que acometem cães e gatos, tá? Então, eu acho que é um exame muito barato, muito prático, e assim, existem outras doenças que causam alterações parecida com verminose, mas é pelo protozoário, por exemplo, a giardia. Então, seria interessante fazer quando você tem uma suspeita que seria uma verminose por Ancylosma ou Toxocara, ou se você quer diferenciar de giardia, por exemplo, que a giardia já é uma zoonose, né? Já passa para nós humanos também. Então, assim, o interessante fazer o exame de fezes seria para isso, para identificar mesmo o tipo de ovo que está ali e se esse tipo está condizente com um parasita que esteja mais acometendo cães e gatos, ou que seria ali, né, uma giardia que possa estar contaminando o humano que está em contato com o seu cão. Não necessariamente uma larva migrans cutânea, que seria por contato de fezes, principalmente em areia, né, em ambientes ao qual eles colocam ali suas fezes e vão ficando acumuladas. Tratamento, em alguns casos, vai dispensar. Por quê? Porque pode ser que tenha uma cura clínica, mas a gente pede para acompanhar, né, para observar, porque, por exemplo, o paciente está com prurido, né, e está incomodando, a gente não vai deixar o paciente coçando, né, o ideal seria estar avaliando bem para, às vezes, fazer alguma medicação antipruriginosa. Tem algumas literaturas que citaram que coloca gelo, né, ou cloreto de etila. Aí seria mais para incômodo no local mesmo, né, para dar uma acalmada mesmo. Mas isso aí é mais de algumas literaturas. Eu acredito muito na questão de que, às vezes, um antialérgico, né, um antipruriginoso, poderia ajudar, mas o que vai tratar mesmo é um antihelmíntico, né? Um antiparasitário ali. Então, a gente pode usar, né, antihelmínticos e antiparasitários sob a forma de pomadas ou comprimidos. Geralmente, se tem o bicho geográfico, eu acho interessante ir para o comprimido. Pode associar, né, comprimido e pomada, pode, tá? A base de tiabendazol ou albendazol. Crianças menores de 5 anos têm que tomar muito cuidado, e mulheres grávidas, né, porque elas não podem com os antiparasitários à base de ivermectina, então tem que tomar bastante cuidado. Posso usar anti-inflamatórios e antibióticos, dependendo da lesão, né, da alteração da lesão, né. E aí, por exemplo, começou a ser medicado, 2 a 3 dias de medicação já tem uma melhora no quadro, mas o tratamento deve ser seguido à risca, certinho, né, de acordo com a orientação médica. E é mantido até que a infecção esteja completamente curada, tá? A gente pega muito isso, né? O pessoal começa a fazer, na veterinária, por exemplo, começa a fazer o tratamento com antibiótico, por exemplo, do cão, vamos tratar uma infecção. Aí viu que já teve uma melhora, às vezes o tutor tem dificuldade de administrar, né, comprimido, e aí melhorou, já para. E assim, o retorno, né, sempre acompanhar aí nos retornos, tá, fazendo todo um acompanhamento mesmo para ver se realmente teve. E as recomendações, as orientações são muito importantes. Eu acredito que seria uma medida, de todas as vezes que eu vim falando aqui com vocês, tudo envolve medida de controle e higiene do local, né? Higiene, medidas de prevenção mesmo, que eu disse para vocês, como na aula de ontem eu disse, prevenção com vacinas, Aqui a gente não tem a vacina, mas a gente tem a vermifugação, né?
Aí, como que a gente poderia fazer? Eu até estava pensando em relação a essa aula. Como que a gente poderia fazer para controlar os cães errantes, né? Os cães e gatos errantes, cães de rua, que estão ali contaminando, por exemplo, regiões litorâneas, praias. Tem que tomar bastante cuidado, acho que eu falo mais adiante, mas tem que tomar bastante cuidado, porque não tem como a gente sair vermifugando todos, mas tem como a gente tomar algumas medidas, né, adequadas. Se tiver, por exemplo, uma ou poucas lesões, eu posso estar usando a pomada de tiabendazol a 5% 3 vezes ao dia durante 10 dias. Se tiver muitas lesões, aí eu vou usar o tiabendazol oral, que é o sistêmico, na dose de 25 mg por quilo de peso, 2 vezes ao dia de 5 a 7 dias. Posso usar também albendazol, né? Em dose única ou repetir 3 dias consecutivos e ivermectina. Então, o que eu peço? Sempre fazer, pessoal, vermifugação. E acaba que a gente esquece mesmo, né, de vermifugar. Tem gente que às vezes cuida mais do cão e do gato e esquece de se vermifugar, porque a gente também tem os vermes, né, crescendo aqui no nosso intestino, então a gente tem que fazer vermifugação. Crianças, o médico sempre orienta, né? Por quê? Porque eles pegam em tudo, né? Mexem em tudo, põem a mão em tudo, põem a mão na boca. Então, acaba que eles se contaminam. E aí, o interessante seria recomendar tanto a vermifugação de cães e gatos que estão ali no ambiente, né, da casa. Tem uma chácara, tem uma chácara, doutora. A chácara tem 12 cães e 10 gatos. Tem que fazer vermifugação em todos, tá? Senão, assim, além de ter verminose entre eles, pode passar verminose pra gente também, tá bom? E os locais também sempre tá tendo um controle, uma higiene. Pode também ocorrer do bicho geográfico causar surtos em creches e escolas, porém, ele é mais frequente em regiões litorâneas, regiões de praia, mas temos que ficar atento também, sempre orientar se tiver algum parque, algum local que seja aberto, né, pedir para sempre estar cobrindo, né, porque à noite é onde os gatos vão andar, vão espalhar aí as suas fezes, né, vão defecar, eles cavam a areia, né, defecam e enterram suas fezes, então acaba que a areia é o lugar perfeito para o gato fazer as suas necessidades. Então, ali, se esse gato tiver com verme, né, ancilóstoma, ele pode estar passando se uma pessoa entrar em contato, né, com essas fezes que tenha o verme. Ela não é uma doença de notificação compulsória, e aí ontem eu disse, né, das doenças de notificação compulsória imediata, então ela não é uma doença de notificação, tá? A prevenção. Vamos lá, em relação à prevenção. Então, evitar andar descalço nesses locais, porque a maioria das vezes a gente fica ali e adora, né, pisar no chão, né, tá na areia, tá em terra, né, em algum local ali que a gente sinta bem. Só ande descalço quando tiver informações seguras sobre a condição de higiene do local onde irá pisar, tá? Cubra com toalha ou esteira a superfície onde vai sentar ou deitar para tomar um sol. Então, principalmente em praia, né? Às vezes a gente vê as pessoas não estão muito preocupadas. E, assim, praia é o foco mesmo da contaminação pelo bicho geográfico. Leve com regularidade os animais domésticos ao veterinário para diagnóstico, controle e tratamento de possíveis infecções parasitológicas. Aqui eu vou falar um pouquinho da parte de atendimento da minha área. Por exemplo, quando eu vou atender um animal que foi resgatado, ele era filhote, foi doado, foi comprado, né, e aí estou lá com esse filhotinho. Então, eu sempre faço o quê? Eu não tenho as procedências desse paciente, então eu faço uma coleta de sangue e se caso a gente conversar ali com o proprietário na avaliação de histórico, anamnese, ver que ele está tendo alguma alteração de fezes, a gente pede. Mas a grande maioria das vezes o exame de sangue já mostra para a gente alguns indícios de que esse paciente tem uma carga de verme um pouco alta. Geralmente o indicativo para a gente seria uma eosinofilia considerável,
Porque quando eu tenho eosinofilia, geralmente eu associo, ou esse paciente tem uma alteração inflamatória em algum órgão, ou ele está com a carga de verme muito alta. Filhote, pra gente, a grande maioria das vezes, o exame não está tão alterado, né? Os leucócitos estão dentro dos parâmetros, ele tem só uma leve anemia e eosinofilia, a gente já pensa, esse paciente, e olhando a parte clínica, avaliação clínica, a gente vê abdômen abaulado também, esse paciente está com uma carga de verme um pouco alta. Eu já prescrevo um vermífugo, né? Às vezes passo alguma suplementação para a correção da anemia. Quando a gente vê alterações em pacientes adultos, de fezes, né? O paciente está com um pouquinho de fezes mais pastosas, gato às vezes com fezes um pouco mais pastosas, está com as fezes estranhas, a gente sempre pede para fazer a coleta de fezes. Aí já faz a coleta, que eu mando para o laboratório, e aí a gente já consegue visualizar que tipo de verme está cometendo. Até para a gente saber qual vermífugo usar, porque existem vermífugos que são plus, que pegam tudo, e existem vermífugos que não conseguem pegar a gama de vermes que acomete cães e gatos, tá? Então, o ideal seria sempre levar para um acompanhamento veterinário. O pessoal que faz as perguntas para mim na teleconsultoria, então, muitas vezes eu vejo que são pessoas que não têm condições de levar, né, para o veterinário, às vezes não tem condições de levar para uma clínica ou para um consultório. O que eu recomendo? Se possível, já oriente o vermífugo, coisas básicas, simples, que eu vou deixar aqui para que vocês levem para as pessoas que têm alguma dúvida, seria: a vacina está em dias, tá? Com 45 dias o cão já deve ser vacinado, né? E aí vai fazendo os reforços a cada 21 dias, com 4 doses, e depois reforços anuais. Então, as principais: vacina de virose e raiva, porque ontem eu falei de leptospirose, tá? Então, vacinadinha. O vermífugo, a vermifugação está em dias, que eu vou falar ali do protocolo mais adiante. Então, pergunta: ele fez quando era filhote, já fez, e tipo, não é uma vez e pronto? Não. O vermífugo sempre tem que ser acompanhado. De um cão filhote é de uma forma, o cão adulto é de outra. Eu vou comentar ali mais adiante quando eu mostrar os vermífugos para vocês. E assim, controle de pulga carrapatos, que foi a primeira aula que eu ministrei para vocês aqui sobre hemiparasitose, né? E assim, a gente pega bastante, teve bastante perguntas em relação à hemiparasitose, então fazer também controle de pulga carrapato desses pacientes é muito importante, tá? Foge um pouquinho aqui ao tema, mas é só para frisar que essas orientações, elas são um kit básico, um pacote básico que vocês têm que repassar, né? Vacina, vermífugo e controle de pulga carrapato. Essas são de prática. A gente evita que o animal adoeça, né? Pegue uma virose, a gente evita que ele pegue uma verminose e a gente evita que ele tenha uma hemiparasitose, que é uma doença transmitida por pulga e carrapato. Tá, aqui na prevenção em relação à vermifugação. Por exemplo, eu tenho um cão filhote, eu vou dar preferência, se ele é um filhote de raça pequena, ele é pequeno, eu vou dar preferência para um vermífugo plus, né? O que seria um vermífugo plus? É um vermífugo que tem pirantel, febantel e praziquantel, que ele pega todos os tipos de verme, de pilídeo, ancilóstoma, toxocara, tricúris, então ele pega todos os tipos de verme do cão. Tá? E aí, como eu sei que o filhote ele tem uma carga maior de verme, aí o que eu faço? Eu faço um protocolo, por exemplo, o cão é pequeno, porte pequeno, ele tá, doutora, ele tá com 800, no máximo 1 quilinho, então eu posso optar pelo líquido. Aí eu vou fazer o líquido no peso, de acordo com o peso. Geralmente esses vermífugos líquidos, eles vêm na dose de 1 ml para cada 1 kg de peso, tá? E aí eu gosto de fazer o protocolo de 3 dias seguidos. Então vou usar, por exemplo, ele pesou 1 quilinho, 1 ml hoje, 1 ml amanhã, 1 ml depois. Então seria um protocolo perfeito para pegar não só esses tipos completos aí que eu disse, que seriam ancilóstoma, toxocara, tricúris, de pilídeo, mas também tem atuação em giardia por 3 dias seguidos, tá? Então, eu acho importantíssimo fazer 3 dias seguidos. Fez os 3 dias seguidos, eu faço um reforço com 15 dias, porque lembra que eu disse, a cada 10, 15 dias a carga de verme vai estar crescendo ali no intestino do filhote, né, do cão filhote. Então, eu faço um reforço com 15 dias, aí depois, como que é o protocolo do cão e gato filhote? A cada 3,
a todo mês até os 6 meses de vida. Então, eu fiz um protocolo de 3 dias seguidos no início, depois eu fiz um reforço com 15 dias e aí eu vou fazendo de mês em mês até os 6 meses de vida. Após os 6 meses de vida, o cão já começa a entrar para a fase adulta. Aí eu vou partir, se ele for maiorzinho, para um vermífugo comprimido, tá? E aí eu vou fazer de 3 em 3 meses. Para o resto da vida, viu, pessoal? Para o resto da vida é de 3 em 3 meses. Então, por exemplo, esse aqui é um vermífugo plus, ele é palatável, tá? E ele é um comprimido para cada 10 quilos de peso. E aí é interessante assim, o animal pesa 5 quilos, meio comprimido, o animal pesa acima de 5, um comprimido inteiro. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de administrar, a gente já tem essas opções no mercado. Mas tem outros vermífugos que são um pouco mais em conta, não são palatáveis, mas são plus também. Podemos estar utilizando, aqui foi só para demonstrar para vocês. E aí, o protocolo seria o seguinte: ele já fez todo o protocolo quando filhote, agora ele é um cão adulto, doutora, como que eu faço a vermifugação? Tem muito tempo que não fez? Segue os 3 dias seguidos. É um cão que faz muito tempo que não toma vermífugo? Faz o protocolo dos 3 dias seguidos e aí depois repete com 15 e depois de 3 em 3 meses, porque ele é um cão adulto, tá? Tem cães maiores, então existem apresentações maiores, por exemplo, até 30 quilos ou até 35 quilos. Existem apresentações para cães com porte maior também. O gato, ele tem apresentações de vermífugo diferente do que do cão. Porque muitas vezes ele não assimila o febantel. Então, ele assimila o febendazole, mas não assimila o febantel. E aí, existem apresentações para gatos, tá? Em forma de comprimido, existem em forma puron, porque tem gato que é bem arisco, é difícil de administrar vermífugo oral, então você pode colocar no dorso do gato, tá? Existem produtos aí no mercado excelentes, que não só funcionam como vermífugo, eles pegam sarna, né? Pegam verme, controla pulga também. Então, para o gato a gente tem várias opções, não só o líquido, como comprimido, como também as opções por on. Então, façam sempre a vermifugação nesses animais. Se vai num local de risco, né? Tome as medidas seguras, sempre calçado, evitando contato onde você possa ter uma suspeita que teve contaminação ali por fezes, tá? Para evitar que você pegue o bicho geográfico. Não vá com seu animal de estimação à praia, tá? Porque muitas vezes pode ser que ele se contamine também. Como não é possível ter absoluta certeza sobre as condições sanitárias, se você levar, cuide para que brinque ou caminhe nas áreas periodicamente cobertas pelo avanço da maré, tá? Que corre menos risco de ter contaminação. Dificulte ao máximo o acesso de animais aos tanques de areia, onde as crianças brincam, tá? Quando estiverem sem uso, cubra-os, que seria esses tanques de areia, os parquinhos, cubra-os com lona, outro tipo de tecido impermeável. Lave sempre os pés, né, com água fria, depois de andar descalço na praia ou em terrenos que possam abrigar ovos do bicho geográfico. Recolha as fezes imediatamente. Lembra que eu falei da toxoplasmose em relação às fezes dos gatos? Eles têm uma parcela mínima de contaminação, de transmissão da toxoplasmose, porém, se a gente deixar as fezes por muito tempo, acaba que o ossiço se torna esporulado e ele pode vir a nos contaminar pacientes imunocomprometidos e grávidas também. Então, recolha imediatamente as fezes dos animais domésticos que defecam nas ruas, calçadas ou em outros locais públicos para posterior descarte sanitário adequado. Lembre-se que os gatos costumam cobrir, né, as fezes com terra ou areia, que é um hábito que favorece o desenvolvimento dos vermes. Então, evitar que as crianças fiquem ali em locais onde você possa perceber que ficou resquício ali, que tenha algum contato de animais que possam ter passado ali, então tem que tomar muito cuidado. Lavar as mãos, né, antes e depois das refeições, e são medidas higiênicas, tá, pessoal, sanitárias. A gente sabe que
a sociedade como um todo, ela conhece um monte de medidas, mas tem pessoas que nem têm uma orientação, uma recomendação sobre isso. Então, vale a pena frisar, quando vocês tiverem um atendimento, uma visita, vale a pena frisar nisso também, para evitar a contaminação, tá? Quando for manipular, por exemplo, alimentos, especialmente quando eles vão ser consumidos in natura, depois de recolher a fezes do animal, porque acaba que mexeu lá com o cachorrinho, o gato, e já vai para a cozinha e esquece. Ah, eu não tenho nojo. Tá, não tem nojo, mas, né, pode vir a contaminar, pode vir a passar doenças. Então, não é porque você não tem nojo do seu cão que você não vai lá do seu cão ou do seu gato, ou de pegar nas coisas, nas fezes, você não vai lavar as mãos, tá? Não se automedique, nem medique seu animal sem antes ouvir a opinião de um profissional especialista, tá? Sobre a melhor forma de tratar as lesões deixadas pela dermatite serpiginosa. Então, parece mesmo uma serpente, né, no humano, e a gente observa que existem regiões que provavelmente a incidência, né, do bicho geográfico é maior, e aí acho que com orientações, né, medidas preventivas, tudo isso pode diminuir os índices. Aqui algumas referências. E é isso. A questão do gato é bem difícil, né? O pessoal fala, como que dá vermífugo para gato? Então, assim, tem técnicas, né? Existem técnicas de vermifugação para gato quando você quer dar um vermífugo comprimidos. É bem tranquilo, porque acaba que quando você suspende o pescoço do gato, e aí ele fica com a linguinha ali tentando ir para fora, se você coloca o comprimido, essa parte aqui que está distendida do pescoço, ela tende a deglutir, ela faz uma deglutição. Quando ele faz uma deglutição, a linguinha dele acaba que puxa o comprimido e ele engole. Então, nessa posição, seria o ideal para você tentar colocar. Às vezes eu seguro um pouquinho aqui, suspendo e coloco. Tem que ser mais delicado, porque tem gato que é bem voraz. Tem gato que é onça mesmo, não tem jeito, né, de fazer vermifugação, e às vezes vai no puron mesmo, coloca uma pipetinha e dá tudo certo. Pessoal, aqui seria mais só para vocês terem conhecimento mesmo dessa questão, né, do que existe o bicho geográfico. Minha tia, vou contar uma historinha para vocês. Minha tia, ela mora em Caiapônia, e ela suspeitou que estava com um bicho geográfico. E o que aconteceu? Lá, ela vai na chácara às vezes e tem areia, ela tem uma pitbull, e aí ela leva sempre a pitbull. E ela falou assim que foi na farmácia. Aí ela falou, Alina, nossa, mas coça muito, coça horrores. E ela foi na farmácia, e aí eles confirmaram que fosse o bicho geográfico. E aí ela, né, pegou e foi prescrito para ela as medicações condizentes com o bicho geográfico mesmo. E ela me mostrou a lesão, e eu falei, nossa, mas está tão diferente, né? Não lembra um fungo, mas também não lembra esse bicho geográfico. E eu falei, nossa, eu não sei se essa região aqui tem isso e tal. E eu fiquei na dúvida. E depois ela foi na dermatologista e confirmou que não era bicho geográfico, era uma dermatite por contato mesmo, uma dermatite alérgica. E coçava muito, mas não fazia o desenho do bicho. Então tem que tomar bastante cuidado para quando vocês tiverem algo assim parecido, não se automedicarem com coisas prescritas, principalmente quando se vai na farmácia, né? E aí acaba que você toma muita medicação que não é necessária. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu sei que muitas vezes a gente quer algo prático, algo rápido, não pode marcar uma consulta, ir ao médico, e a gente se automedica sem necessidade. Mas o vermífugo em si, tranquilo, ele pode ser usado, né, tanto em crianças, em adultos. Fazer vermifugação a gente sempre recomenda sim, tá? Mas evite excessos, exageros, se automedicar com principalmente medicações fortes, né, que os antiparasitários são bem fortes. Tá bom? Hoje era isso, foi bem tranquila a aula hoje, porque é um tema bem curto, né, mas tudo ok.